Agora a gente vai para a pergunta da enquete de hoje. Lembrando que se você mandar uma pergunta sobre o assunto de hoje com a hashtag Falando Nisso, você concorre a ingressos para o Cinemark aqui de São José dos Campos, tá? E a pergunta de hoje tá aí, olha, você conhece alguém que teve virose nesse início do ano? Pode colocar hashtag sim, hashtag não, também pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Pois é, gente, o litoral de São Paulo enfrenta desde o início do ano um aumento, né, no número de casos de virose. Na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, também no nosso litoral, né? Mas só ali naquela região, litoral Baixada Santista e litoral sul, foram mais de 11 mil casos. 11 mil casos, é muita coisa, entre dezembro e janeiro. E isso acende um alerta, lógico, né, de como a gente pode prevenir esse contágio. Por isso a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Eduardo Melras, que vai nos ajudar com relação à prevenção e os tratamentos dessa virose. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Águida, boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui para trazer esclarecimentos, né? É verdade. O senhor trabalhou muito nesses últimos períodos aí, dezembro, janeiro, né? Sim, por causa sim. desse surto de virose? É, porque a virose pode ter acontecido no litoral, mas muitos de São José foram ao litoral e voltaram e trouxeram a virose aqui. Então, aqui também nós temos muitos casos de virose. Tem bastante. Essa virose, tanto intestinal quanto viroses respiratórias. Temos muitos. Essa é uma época, né, sazonal das viroses mesmo. Mas aí assustou bastante, né? Os noticiários aqui sim. da Band, tudo, falando sobre esse surto de virose no litoral sul e também aqui no litoral norte. Há algo diferente nesse verão? A virose é a nossa velha virose mesmo ou tem algo diferente que está assustando as pessoas? É a velha virose. O que tem de diferente é que reuniram-se 1 milhão de pessoas em Ubatuba. Quer dizer, eu cheguei a comentar na minha rede social, falei, gente, é impossível tanta gente num lugar, mas né? É, o inimigo da virose são, quer dizer, o inimigo do ser humano em relação à virose são as aglomerações. Toda vez que aglomera, há maior transmissão. E aí a virose pega todo mundo, foi o que aconteceu no litoral. Tinha muita gente no litoral. E aí a virose, que já era esperada, acabou tendo uma transmissibilidade muito elevada. Legal. Então vamos falar, gente, do beabá, tá? Parece que é uma coisa muito básica, mas não. A gente precisa aprender aqui, principalmente com relação à prevenção, tá bom? Doutor, então vamos lá, né? O que são os vírus e como que eles são transmitidos? Como as pessoas pegam virose? Boa pergunta, até porque muitos confundem virose com infecção bacteriana. O vírus, na verdade, ele é um parasita. Ele não chega nem a ser um ser vivo se ele não estiver parasitando alguém. Ou seja, precisa ele estar dentro de uma célula para parasitar aquela célula e daí poder se multiplicar, se alimentar, enfim, e causar a doença. Então, o vírus, ele não chega a ser uma célula. Portanto, ele não é considerado um ser vivo, a não ser quando ele está parasitando. E aí, assim é a virose. A transmissibilidade se dá na medida que ele, através de uma mucosa, ou das vias respiratórias, ou algum alimento contaminado que vai para as nossas mucosas, e aí essa transmissão é muito fácil de se dar, sobretudo quando a imunidade não é tão boa, né? Falando sobre imunidade, uma pessoa que já teve muitas viroses assim ao longo da vida, então ela é mais forte, digamos assim, ela é mais resistente às viroses ou não? O problema é que o vírus se modifica. Ele é inteligente, Vocês doutor? Vocês lembram da Covid, né? A Covid veio o SARS-CoV-2, que era o primeiro, SARS-CoV-19, né? E ele foi se modificando e por isso foi necessário, inclusive, novas vacinas para novos vírus. Então o vírus se modifica demais. O fato de eu ter um norovírus, que é o vírus atual, das viroses intestinais, agora não quer dizer que eu estou prevenido para o futuro. A não ser que no futuro o norovírus fosse idêntico. Aí sim nós estaríamos protegidos. O que seria bem impossível muito isso acontecer. Muito improvável. Né? Eles se modificam. Agora, vamos falar sobre os sintomas? Sim. Quais são os principais sintomas comuns
nessas viroses, doutor? Depende do vírus, né? Tá. De qual vírus que está nos atacando. Noravírus, né? Norovírus. Esse norovírus, ele ataca as vias digestivas. Então, imagina, tem água contaminada no mar, né? E mucosa, inclusive os olhos são mucosa, né? São vulneráveis à infecção. A boca, basta entrar uma água na boca que pode contaminar. Enfim, essa norovírus, por exemplo, que aconteceu recentemente no litoral, ela dá sintomas gastrointestinais. Então dá muita diarreia, dá muito vômito. E o grande problema é que pode levar à desidratação. Imagina os vulneráveis, que são as crianças e os idosos. Os mais vulneráveis vão ter muito mais problema porque vão desidratar em função da virose. Essa é a principal consequência da virose intestinal. As respiratórias são as doenças respiratórias, podendo evoluir, dependendo do vírus, para formas muito mais graves e, inclusive, podendo levar a óbito as formas respiratórias. Estava lendo notícias sobre esse vírus e dizendo que realmente a parte da diarreia ela é muito intensa nos pacientes. E aí, então, fico alerta para você. Qual que é o adequado? Você está lá passando mal, mas tem que beber água, bastante água, para se manter hidratado, doutor? Na verdade, nesse verão é fundamental beber água o tempo inteiro, né? Então, você tem que beber água para você ter, inclusive, uma imunidade melhor, para você enfrentar melhor o vírus, além de repor as nossas reservas necessárias. É muito importante. O tratamento é sintomático. Tá? Então, o que é sintomático? Está com diarreia, um remedinho para conter a diarreia. Está com vômito, um remédio para conter o vômito. E, sobretudo, se hidratar. É sempre aconselhável também tomar um equilibrador de flora, um lactobacillus, para equilibrar, porque, embora não seja bactéria, você, quando tem a diarreia, você acaba por eliminar as boas bactérias que habitam o nosso intestino, entendeu? Então, você precisa equilibrá-las. Ótimo. Olha, o doutor Eduardo vai ficar com a gente durante o programa, então você pode mandar perguntas relacionadas à virose, né? Essa virose aí que realmente começou a assustar as pessoas, principalmente no início do ano. Pode mandar depoimento também pelo nosso WhatsApp. Não esqueça de colocar a hashtag falando nisso, ok? No final do programa, a gente vai sortear um par de convites para o Cinemark aqui em São José dos Campos para você curtir o cinema. O nosso WhatsApp está na tela, sempre fica na tela para você, 99716-7989. Daqui a pouquinho a gente fala mais então sobre virose. A gente volta a falar sobre a questão das viroses, né? No início do ano a gente teve um aumento significativo nos casos de virose, inclusive na nossa região, no litoral norte. E aqui no estúdio a gente está aprendendo bastante coisa sobre isso e como a gente se prevenir. Tem uma enquete sobre o assunto e você pode participar com a gente. E aí, você conhece alguém que teve virose nesse início de ano? Hashtag sim ou não, hashtag não. Você pode colocar a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. E aí, por esse canal também, você pode aproveitar e deixar sua participação, a sua dúvida. Estamos entrevistando aqui o médico, o doutor Eduardo Melras, que é clínico geral, né, doutor? Sim. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Tem perguntas que nós gravamos para o doutor responder e tem a ver, gente, com a imunidade. Vamos ver. Estou aqui com a Fernanda, nossa atacadista, e a gente está conversando um pouquinho sobre virose, que é o tema de hoje, né? E a Fernanda disse que nunca teve. Não, nunca peguei, nunca tive. Isso porque você é profissional de saúde, né? Sou profissional de saúde e acabo me cuidando muito para não ter o organismo com baixa imunidade. Tipo, comendo bem, tendo uma imunidade bacana. Eu me alimento bem, aí tem todo o resto do processo, que é dormir, fazer exercício, e eu acabo usando alguns suplementos para me ajudar também, principalmente a proteger o intestino. Muito legal isso, viu? Proteger o intestino, cuidar da imunidade. Isso ajuda a gente a evitar essas viroses? E aí, doutor? Olha, com certeza a alimentação é o principal. Uma boa alimentação vai lhe dar uma boa imunidade, porque os anticorpos são formados de proteínas, então é preciso que a gente se alimente bem. Mas eu vi na entrevista aí, a questão da saúde mental também é muito importante. Ou seja, você está estável emocionalmente, te melhora a imunidade. Se você está vulnerável,
você, vulnerável do ponto de vista emocional, você fica predisposto a ter virose. Agora, a nossa imunidade, ela depende do tipo de agente que a gente vai enfrentar. Normalmente, o organismo reage a qualquer agente estranho, mas de uma forma melhor ou pior, dependendo do agente. Tem agentes que, mesmo a gente com uma imunidade fortalecida, como foi, por exemplo, a primeira etapa do Covid, né? Onde a gente tinha uma boa imunidade, reagia, e isso até complicava a nossa vida, entendeu? Então, mas de uma maneira geral, para as viroses, a imunidade é muito importante para te precaver, mas não nos deixa de forma infalível resistentes a uma virose. Por exemplo, está aí a dengue. Qualquer um pode ter dengue, basta não ter tido. Ou seja, a melhor forma de você ativar a sua imunidade é através das vacinas, com certeza. Se você quer não ter gripe, tome a vacina da gripe. Se você quer não ter dengue, tome a vacina do dengue e por aí adiante. Ótimo. Doutor, eu queria só que a gente explicasse novamente, a gente talvez deu uma pincelada no primeiro bloco sobre a questão das formas de transmissão dessas viroses e como as pessoas podem se prevenir. Então, a questão da aglomeração é um fato por causa das negativo. vias respiratórias. Então, suponhamos que eu estou aqui e estou com virose e o doutor não. Estou nessa distância. Se eu der uma tossida aqui, o senhor pode pegar a virose? Sim, posso. Sabe quantos metros você consegue jogar o vírus numa espirrada? Você joga 8 metros para frente. Meu Deus! Se você tossir, são 4 metros para frente. Então, qualquer aglomeração, fatalmente vai haver disseminação. Então, pode ser por aglomeração. Sim, por conta das vias respiratórias. O alimento para as doenças gastrointestinais. Aí é alimento contaminado. Água, alimento contaminado. Ou a água estava contaminada. Sim, mas imagina, por exemplo, você foi no mar, lá em São Queria Sebastião. Que o senhor explicasse melhor. Em Guarujá, São Sebastião. Aquela água estava contaminada. Como é que você não vai molhar sua boca mergulhando no mar? Não precisa nem engolir, então, né? Contrai. Só de molhar a boca já pega? Exatamente, pega. Pega, porque tem mucosa, entendeu? Então, aglomeração, você ter contato com o vírus, te aumenta o risco. Então, por exemplo, nas viroses respiratórias, vamos lembrar da Covid, as pessoas usavam máscara. Isso. Então, é prudente que quem está com a virose use máscara, para não transmitir para terceiros. Tá? Na questão dos alimentos, os alimentos têm que ser higienizados, fervidos, enfim, para evitar as doenças gastrointestinais. E a questão das transmissões por mosquito. Está aí o Aedes aegypti transmitindo virose, aí a febre amarela, a própria dengue, enfim, tudo transmitido pelo Aedes aegypti. Né? Agora, vamos falar sobre a questão da prescrição, né, gente, de medicamentos, por exemplo, a automedicação. Tem gente que, já tomei um remédio assim, vou tomar novamente, até antibiótico muitas vezes. Isso pode prejudicar, não é, doutor? Sim, o correto é ir para o médico, ir para o posto de saúde. Olha, a nossa imunidade, 50% da nossa imunidade hoje está nos nossos intestinos. Aliás, o intestino é chamado o outro cérebro, né? É verdade. Porque ele tem muitas funções, mas a imunidade é muito importante. Então, se você toma um antibiótico, você destrói a sua flora intestinal e compromete a sua imunidade. Então, o antibiótico que não serve, não ajuda em nada o tratamento da virose, pode prejudicar. Entendeu? Se você tomar um corticoide que deprime a sua imunidade, e muito comumente as pessoas tomam esses corticoides, prednisona, hidrocortisona, enfim, isso não adianta e pode atrapalhar. Então, a automedicação é perigosa. É perigosa. É melhor se proteger comendo bem. Aí sim, não há risco. Agora, qual que é o período em que a pessoa fica realmente com a virose e que ela pode transmitir para outra pessoa, doutor? Tá. Enquanto o vírus está vivo, isso varia também de vírus para vírus, mas vamos botar assim, de 5 a 7 dias é a fase mais perigosa, mas algumas viroses são transmissíveis até 10, 14 dias.
Algumas viroses, outras num período mais curto, mas normalmente 5 a 7 dias é o período de contágio. E aí, gente, fica o lembrete que o doutor falou, né? Use a máscara, a gente usou durante a questão da Covid. É ótimo usar a máscara, né, doutor? Com Mesmo em certeza. casa, para não passar também, enfim, para quem está ali convivendo. Se você tem uma virose, use máscara. Porque mesmo as viroses intestinais, elas são transmissíveis pelo ar ambiente. Olha só. Entendeu? Então, não é incomum você ter um paciente internado com uma virose intestinal e o acompanhante dele daqui a pouco aparecer com a virose por estar próximo. É isso. Daqui a pouquinho, então, a gente começa respondendo as perguntas. Obrigada pela participação. Tem bastante coisa aqui para a gente responder no próximo bloco. Tá bom, doutor? Seguinte, hoje a gente está num bate-papo falando sobre viroses e agora a gente mostra o resultado da nossa enquete. Pelo nosso WhatsApp, você pode participar ainda, 997167989. Você conhece alguém que teve virose no início desse ano? A gente começou o início do ano com essa questão, né? Muita gente preocupada com um surto de virose no nosso litoral sul também. Pode colocar na tela o resultado para a gente ver meio a meio, né? Quer dizer, a gente precisa ainda trazer mais informação e principalmente falar sobre prevenção, como a gente pode se prevenir contra esse incômodo, porque realmente, gente, é ruim, né? A gente se afasta do emprego, fica em casa, ainda correndo o risco de passar a virose para as pessoas que a gente tem contato. Lembrando que é o seguinte, você pode colocar a hashtag falando nisso para concorrer, até a produção colocou aqui na mesa, um par de convites para o cinema, tá bom? Para o Cinemark em São José dos Campos, e você pode colocar sua pergunta sobre virose. Estamos ao vivo com o Dr. Eduardo Melras, ele é médico, clínico geral e está respondendo as perguntas. Agora tem mais uma perguntinha que a gente gravou, doutor. Bora ver, gente. Direto do Açaí, conversando com a dona Joana sobre o tema de hoje, virose. A senhora lembra se já teve virose? Não, não lembro. Eu já tive. Se bem que a gente às vezes vai no médico e fala que é virose, né? Isso. Agora meu neto já teve. Ele teve? Qual a idade dele? Ele está com 6 anos. 6 anos. Será que para criança é mais comum ter virose? Eu acho que é. Porque eles colocam a mão no chão, os objetos que não é para pôr, põe a mão na boca. Vamos entender se é isso mesmo? A criança que sempre tem virose, é por isso a questão da mão na boca? E aí, Sim, doutor? olha só, lavar as mãos, os hábitos higiênicos são determinantes. Até para as viroses respiratórias, não apenas para as gastrointestinais. De uma maneira geral, o lavar a mão, lavando assim, e depois lavando entre os dedos, lavando o dorso da mão, lavando as pontas dos dedos, essa é a forma muito eficaz de prevenir virose, de prevenir a transmissão da virose. Eu disse para vocês que o vírus é um parasita, mas ele dura um pouquinho em cima da estante, em cima do móvel. Se a gente passa a mão ali, a gente põe na boca, a gente pode contrair uma virose. Agora, eu estava vendo a enquete e aquela senhora falando que nunca teve virose. Com certeza é que ela não sabe, ela está confundindo o que é virose, porque não é provável que uma senhora naquela idade nunca tenha tido uma virose, porque gripe é virose. Uma pessoa nunca teve gripe, uma diarreia é virose. É que eu acho que quando a gente fala sobre virose, a gente lembra exatamente essa situação que a gente está vivendo agora, né? De aglomerações em praias e tudo mais. As pessoas confundem com isso. Mas, por exemplo, quem não conhece alguém que teve uma gripe? Não é possível que eu não conheça. Aliás, quem não teve uma gripe? Então, todos tiveram viroses. E é assim que a nossa imunidade também se faz. É um exercício para o nosso sistema imunológico ter contato com substâncias estranhas e com vírus. Entendeu? Então, é fundamental. Agora, o hábito higiênico é determinante. Lavar as mãos é muito importante. É só a gente relembrar daquelas regras que falamos muito aqui durante a pandemia. E que durante a pandemia, eu acho que muitas pessoas acabaram trazendo esse hábito para o dia a dia mesmo, com o álcool em gel, quando a gente não consegue lavar as mãos, e lavar as mãos de forma correta. Então, é a maneira mais eficaz mesmo, Sim, né, doutor, da prevenção. Isso e vacina, né? Eu vi uma campanha muito grande contra as vacinas, o que tem feito muito mal para a saúde do povo brasileiro, porque a vacina é extremamente importante. Não deixe de vacinar seus filhos, não deixe de se vacinar.
é fundamental para não ter essas doenças. Ótimo. Vamos agora às participações que estão chegando. Obrigada, viu? Para você, Fabi, que mandou para a gente uma pergunta, ela é de São José. Quais são os principais sintomas, então, da virose respiratória, doutor? Sim, a virose respiratória, ela se inicia... Bom, tem um aspecto que é comum a todas as viroses, que é a febre e dores no corpo. Todas podem dar isso. Mas na respiratória vai ter coriza, tosse, irritação na garganta, pode o ouvido ter irritação, vai ter secreção pulmonar e, em alguns casos, evolui de uma forma mais grave, levando até uma insuficiência respiratória, como a gente vê em viroses tipo vírus sincicial respiratório, como nesse vírus agora que está vindo da China, né, o metapneumovírus, ele pode agravar com complicações respiratórias, e o H1N1, que não é mais H1N1, já mudou, agora é H3N2. Esse também pode complicar, levando uma síndrome de angústia respiratória aguda. Enfim, esses são os casos mais graves. Mas o mais comum são as gripes usuais aí que todos nós já tivemos. Ótimo. Próxima participação a gente vai ver da Cláudia. Falamos já sobre a questão da contaminação, né? E ela pergunta assim, é bom a gente ressaltar, doutor, será que as pessoas, né, se contaminam de virose no ar, na água contaminada, ou contato com alguém doente de virose se contamina, doutor? Das duas formas. Isso aí. Ou em contato interpessoal, ou tendo contato com algum objeto ou ambiente contaminado. Próxima participação da Érica. Um beijo, querida. Érica Santos. Ela escreveu assim, doutor, o que se pode fazer para não pegar a nova virose? Primeiro, vacinação. Segundo, evitar ambientes de aglomeração. Terceiro, uma boa alimentação, um sono adequado, manter a tranquilidade, tratar do seu emocional. Tudo isso são coisas importantes. E, em alguns casos, uso de máscara, tá? E sempre lavar as mãos. Sabe que quando eu vou para ambientes muito lotados, final de ano, né? Tive que ir lá para São Paulo e tudo mais. E aí, metrô, gente, é uma coisa que tem muita gente. Ônibus, colocava a máscara. Então, mesmo nem sabendo dessas viroses, de tudo isso que ia chegar, eu mesmo já colocava para evitar qualquer tipo de problema. Faça isso também, que o doutor já falou, que é realmente muito eficaz, viu, Érica? Próxima participação que a gente vai ver na tela da Angel. Doutora, ela escreveu... Opa, alguém está me chamando aqui? Achei que era dengue meus sintomas. Tive febre, ânsia e não fiquei com vontade de comer. A gente pode falar dos sintomas da dengue, que também exacerba a febre, essa né? Essa nova febre Oropouche, ela dá sintomas iguaizinhos à dengue. A zika, a chikungunya, são muito parecidos com a dengue. Então, temos várias viroses que são muito semelhantes à dengue. Qualquer virose pode dar dor no corpo, febre, mas a dengue se diferencia. Primeiro, vermelhidão na vista é muito comum. Dor de cabeça nos olhos é muito comum na dengue. E dores muito intensas no corpo, acompanhada de febre. E, em alguns casos, tem diarreia. Esse é tipo 2, que foi no ano passado a epidemia de dengue, ela dava muita diarreia. Agora nós já estamos na outra epidemia de tipo 3. Não é o mesmo vírus. Então, portanto, quem não se vacinou não está imune de ter a dengue agora, que é a tipo 3. Ótimo. Agora a gente volta a falar sobre as viroses. Você pode mandar a sua pergunta. Estamos entrevistando ao vivo o doutor Eduardo Melras, que é clínico geral. Na tela, então, a próxima pergunta é do Hélio. Doutor, vamos ver. Teve 2 casos na família, porém as viroses de hoje parecem mais fortes, demoram a melhorar com o tratamento. É um comentário que ele faz e realmente são viroses que mudam, né? Não dá pra gente... Sim. É porque o vírus vai se adaptando à nova realidade que ele vai encontrando. E cada vez se fortalecendo mais, porque a gente começa a produzir anticorpos e ele começa a se defender, criando variantes mais resistentes. É fato. Isso que ele falou é fato. Próxima participação que a gente vai ver na tela é de São José dos Campos e é do Cláudio. Obrigada, viu, Cláudio? Gostaria de saber quanto tempo
aparecem os sintomas e quais os tipos de sintomas? Depois que a pessoa se contamina, né? Depende do tipo de virose, mas imagino que ele esteja falando da virose intestinal. Isso mesmo. Se for a intestinal, normalmente no máximo 3 dias. 2 a 3 dias começam a aparecer os sintomas. E os sintomas são dores no corpo, febre, enjoo, perda de apetite, diarreia, prostração, desânimo, enfim, esses são os sintomas comuns da virose intestinal, tá? As outras viroses, cada uma tem a sua manifestação. Por exemplo, herpes é uma virose. Quebrou a imunidade, aparecem as lesões orais, vaginais, enfim. Depende do tipo de virose, né? Ótimo. Próxima participação que a gente vai ver na tela, por favor. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. É a Edna, a Edna e o Toninho. Quem mandou pra gente foi a Edna de São José. Fiquei durante 7 dias, não fui pra praia. Os 4 dias com dor de cabeça, vômito, diarreia e depois só diarreia. Fiquei tomando soro e água. Comida, nada, nem fome tinha. É delicado isso, a questão... É duro, né? Vai pra praia e não pode aproveitar a praia. Mas veja bem, Edna, na verdade... Você curou porque a tua imunidade reagiu. Não tem um remédio que cure a virose, entendeu? Na verdade, quem cura a virose é a nossa própria reação. A reação do corpo produzindo anticorpos que vão destruindo esses vírus. Com o tempo, ela fez tudo direitinho que tinha para fazer. No 7º dia, a virose acabou. É que dá um desespero, né, gente? Quer tomar um remédio para melhorar a situação e, na verdade, tem que... os médicos dizem que tem que deixar tudo sair, eliminar, limpar o corpo. Isso é verdade, né, doutor? Em parte, depende. Por exemplo, imagina uma pessoa muito idosa ou uma criança. São os mais vulneráveis. Se você deixar a virose progredir e você não fizer um antidiarreico, acaba desidratando e agravando o quadro. Então, cada caso é um caso. Depende da observação médica. Vamos lá, mais participações. Quem mandou pra gente foi a Fátima, de Taubaté. Um beijo para as pessoas de Taubaté que assistem o programa. Gostaria de tirar uma dúvida com o doutor. Antibióticos podem ocasionar virose ou diarreia, doutor? Sim, olha só, diarreia sim, é muito comum, porque você destrói a boa flora intestinal. Agora, isso te predispõe, te enfraquece o organismo. Não que ele cause de forma direta, mas indiretamente ele acaba deixando o teu organismo mais vulnerável às infecções virais. Com certeza que sim. Legal. Próxima participação vem de Pindamonhangaba, doutor. Quem escreveu foi o Celso. Após constatada a virose, seguindo os cuidados corretos com hidratação, em média, quantos dias a pessoa ficará doente? No máximo 7 a 10 dias. Nossa, é bastante, né? No máximo, Nossa, né? doutor. Para se recuperar. Cada organismo tem a sua reação. Então, alguns menos, mas no máximo 10 dias a virose acaba. E tem que ficar em casa mesmo, de molho. Sim. Melhor, porque o repouso também faz parte do tratamento. Se você se exercita muito, você consome muito, desidrata mais, enfim, ficar em casa é um bom remédio. Nossa, eu já tive virose, realmente não dá nem para sair mesmo, porque a gente fica tão fraca, né? Exatamente. Que você não tem vontade mesmo, é ficar na cama, descansando mesmo e cuidando da saúde. Tem mais participações, pessoal? Pode colocar na tela, por gentileza? Rosilene. Ela colocou hashtag falando nisso, daqui a pouquinho a gente faz o sorteio, tá bom, gente? Boa tarde a todos. Meu Deus, como o vírus está forte ultimamente e o pessoal arrisca sem medo. E a Covid ainda está por aí, né, doutor? O jeito é tomar cuidado com a higiene e se reservar mais. E tomar vacina, porque, veja bem, a Covid, o vírus se modificou. Cada hora é uma mutante, cada hora surge uma nova vacina para te precaver. Então, você tem que tomar vacina. Então, os vírus realmente estão fortes e a nossa alimentação não tem sido tão saudável. É verdade. Também tem esse aspecto, né? Então, isso tudo acaba comprometendo a nossa imunidade. Essa vida de estresse também compromete e a gente tem que se vacinar.
Só lembrando que o doutor estava dizendo, a vacina é para a questão da Covid. Agora, para as viroses, o doutor explicou que não existe, né? Então, tem lá os métodos nossos de prevenção, que é o melhor remédio. Vamos para o sorteio, gente? Um par de convites para o Cinemark. Quem colocou a hashtag falando nisso? Agora é o momento. Torça aí. Quem sabe você vai ser o sortudo ou a sortuda. Cláudio, que legal. O Cláudio sempre participa com a gente. Fiquei feliz que você ganhou, viu, Cláudio? Daqui a pouquinho a produção entra em contato com você, tá bom? Para você retirar aqui, ó, seu par de convites para o cinema. Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, viu? Foi um prazer. Espero ter tirado as dúvidas. Com certeza, foi muito bom. Vamos dar uma olhadinha, gente? Tem chamada para amanhã? Para o nosso tema de amanhã? Já está preparado? Olha, então, eu agradeço hoje a sua participação, sua audiência. Amanhã a gente volta com um novo assunto. Vamos falar sobre finanças e como você pode organizar a sua vida para começar financeiramente sem ficar no vermelho, tá bom? Um beijo, a gente se vê amanhã.